por algum motivo a minha internet falhou aqui, então vou repetir de novo. Se você é uma pessoa que tem um laudo médico falando que você tem fibromialgia ou qualquer outra deficiência, tipo diabetes 2, diabetes 3, fibromialgia e tudo mais, você pode concorrer a vagas de pessoa com deficiência. Ou pessoas reabilitadas, como muita gente conhece. E aí você vai fazer um currículo. Gente, não precisa do INSS. Então é só fazer o currículo e enviar o currículo para as vagas. Então como que você vai fazer seu currículo? Nome, vai colocar a sua cidade e o seu estado, porque a gente não coloca mais o nome da rua, né, por causa de segurança. Depois você coloca pessoa com deficiência. Se você quiser, você pode colocar o CID, mas não precisa, tá? Você pode colocar pessoa com deficiência física também, sabe? Então já ajuda, né? Depois você coloca o seu telefone, seu WhatsApp. Depois você fala o seu objetivo. Seu objetivo é o nome do que você quer fazer, assistente administrativo, assistente de logística, o que você quiser trabalhar, tá? Para vaga. Cada vaga você tem que mudar esse objetivo para o nome da vaga, tá? Isso aí é coisa de recrutador, porque eu já fui recrutadora, tá, gente? Então, de currículo eu entendo. Depois você vai para as experiências, você vai falar, trabalhei em tal lugar, de ano tal até ano tal, vai falar o que você fazia nesse trabalho, né? Depois você vai colocar até os últimos 3 trabalhos que você fez. Não precisa colocar mais que isso, porque o recrutador ele não lê, tá? Depois você vai colocar a sua formação acadêmica, se você fez ensino médio, se você fez faculdade, se você fez ensino fundamental. Depois disso, você vai colocar outras coisas que você fez. Então, vai ter, tipo, outras informações lá embaixo do currículo. E aí, você pode colocar que você sabe... Você já fez curso de tecnologia, que você sabe mexer no telefone, sabe mexer no Instagram, sabe mexer no Excel, no Word, no PowerPoint, sabe inteligência artificial, tem pensamento estratégico, aí que você coloca. Mas o principal é você colocar seu nome, que você é pessoa com deficiência física, não precisa do CID, repetindo, não precisa do CID, deixa ele te chamar primeiro pra você falar seu CID, que é mais estratégico, tá? Coloca o objetivo, cada currículo que você vai fazer, você vai mudar o objetivo pro nome da vaga, assistente administrativo, auxiliar administrativo, aí você vai colocar esse nomezinho, tá? Sempre você troca, pra poder mostrar, né, que você tá interessado ali no trabalho. Depois, as suas experiências trabalhistas, né? Até três. Mas fala o que você fazia nesses trabalhos, por favor. Porque é muito ruim o recrutado pegar um currículo e não ter o que a pessoa fazia no trabalho. Coloca tudo. E depois, você coloca a sua questão acadêmica, né? Suas atividades acadêmicas, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Tem pessoa com deficiência que tem até doutorado. Então... vamos nos animar, tá, gente? Vamos nos animar. Porque quando não precisa do INSS é mais fácil, tá? E aí você coloca as suas outras informações, que é esses cursos que você faz para se especializar e tudo mais, que tem a ver com a área que você quer entrar, tá joia? Aí, você fez isso, né? Beleza. Quando é concurso público? Quando é concurso público, você vai entrar lá no site do concurso público, abrir o edital. Vai ter as vagas reservadas para pessoa com deficiência e você vai ver a documentação necessária para pessoa com deficiência. Você vai ver, você vai anotar e você vai pegar todas essas informações. Muita gente já veio me falar aqui no Fibroeu que já conseguiu concurso público sendo pessoa com deficiência, justamente porque tinha todos os documentos que exigia, ou correu atrás desses documentos e conseguiu a vaga como pessoa com deficiência nas vagas reservadas para concurso público. Então, gente, calma que vai dar certo. Se você está com seu tratamento em dia, você vai conseguir o seu trabalho, vai conseguir as adaptações. Fica tranquilo, tá?
que vai dar certo. Depois de concurso público, tem, por exemplo, a prova do Enem. Eu fiz Enem ano passado como pessoa com deficiência, então vocês já conseguem fazer, tá? Que ano passado eu tentei e consegui. Eu só peguei meu laudo, gente, meu laudo fala Priscila Santos, tem fibromialgia, tá em tratamento reumatológico, precisa de adaptação na hora de fazer a prova, precisa de ergonomia. Tudo que o INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, pedia para ter no laudo, eu pus. Eu consegui 1 hora a mais para fazer a prova. Eu consegui fazer no lugar de pessoas com deficiência, que é uma escola diferente, só para pessoas com deficiência. Não tem alarme. Gente, eu adorei isso. Não tem alarme. Eles só chegam na sala e falam, olha, a gente pode começar a prova. Então, assim, para quem tem sensibilidade auditiva, é muito bom essa adaptação. E também eu consegui apoio para os pés. Eu achei no início que não ia dar muito certo, não, que eu cheguei com dor no pescoço, muita dor no pescoço. Falei, não, nem sei se eu vou conseguir ficar aqui os horários tudo para terminar essa prova. E aí eu pus o apoio de pé. Gente, não é que melhorou um pouco? Eu fiquei chocada, mas o apoio de pé funcionou. E é uma coisa simples de fazer, sabe? E aí eles também me colocaram em fácil acesso. Porque como eu tenho deficiência física, a gente vai para o fácil acesso. Então não tive que subir escada nenhuma. Não tinha rampa, não tinha escada. Gente, foi maravilhoso. Eu nunca me senti tão bem tratada na vida. As pessoas, quando você chegava, né, tinha pessoas que precisavam do apoio, né, para ler a prova, para explicar a prova. Essas pessoas perguntavam, oi, tudo bem? Você é fulana? Para ver se você é a pessoa que eles estão procurando. Então, eles não fazem, tipo assim, distinção, você tem cara ou não tem cara de pessoa com deficiência. Eu nunca me senti tão bem, gente, sério mesmo. E aí eles fizeram tudo bonitinho. E na minha sala tinha uma pessoa com diabetes tipo 1, que ainda não é deficiência, mas o INEP já considerou. Então, assim, é sensacional. Dá pra fazer prova como pessoa com deficiência, dá pra fazer concurso público como pessoa com deficiência e dá pra trabalhar como pessoa com deficiência. Então, foque no seu tratamento. Foque no seu tratamento. Porque quando você, né, conseguir fazer o seu tratamento direitinho, quando você tá Nossa, eu tava muito grave 2 anos atrás. E agora que eu comecei a tentar um novo negócio. Depois de 2 anos, gente. Sério. Então, assim, demora. O tratamento demora, mas vocês vão conseguir usufruir disso depois. E mesmo se você aposentar por invalidez, tem como reverter isso depois, começar a trabalhar. Porque eu já conversei com uma moça lá no evento que eu fui, do orgulho da pessoa com deficiência. Primeiro eu vou explicar. Orgulho da pessoa com deficiência não é ter orgulho de ser deficiente, porque ninguém gosta de ser deficiente. É uma bosta. E eu não queria ser deficiente. Nem você, né? Provavelmente. Mas orgulho de ser pessoa com deficiência é você ter orgulho da pessoa que você é. Você tem que ter orgulho de si mesmo. Você tem que ter autoestima, que é outra coisa que atrapalha no mercado de trabalho. Que eu ia até falar também. Deixa eu ver onde que eu anotei um monte de coisa, porque é difícil lembrar de tudo. Por exemplo, existe o capacitismo. Capacitismo é o nome que dá para pessoa que tem preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, quando fala pra você que você não tem cara de pessoa com deficiência, que você tá com drama, que você consegue sim, ou que você não consegue, que você é um exemplo de superação, que você não é uma pessoa especial. Gente, não chama ninguém de pessoa especial, pelo amor de Deus. Essas coisas que eles vão falando com a gente no dia a dia faz a gente herdar alguns comportamentos por causa do preconceito. A gente pode ficar agressivo, a gente pode ficar mais retraído, tímido, não querer conversar com ninguém, ficar isolado. A gente começa a ter baixa autoestima, a gente começa a ter falta de comprometimento, a gente começa a
pode começar a desrespeitar as regras, hierarquia. A gente pode ficar com sentimento de superação, que a gente está superando as coisas, sendo que não somos pessoas normais, sendo pessoas com deficiência. Então não existe essa questão de superação. Que a gente começa a se vitimizar, tá? E eu coloco mais uma coisa nessa lista, que essa lista não é minha, tá? Eu coloco mais uma coisa nessa lista. A vontade de morrer. Eu acho que vem do preconceito. Porque você está num ambiente onde as pessoas não importam com você e com as suas barreiras, seus obstáculos. Elas simplesmente começam a te julgar. Então, essa vontade de morrer, eu acho que vem da história, onde eles matavam as pessoas com deficiência. Onde eles achavam que quem não consegue fazer as coisas igual todo mundo tem que morrer. Que acontecia mais com as pessoas com deficiência visível, mas com as pessoas com deficiência invisível, eles não davam alimento quando precisavam. Eles podiam queimar na fogueira, porque achavam que era do demônio, que não melhorava. Então, assim, a gente tem uma história de que pessoas que têm dificuldade precisam morrer para o mundo funcionar direito. Vocês me entendem? Então, eu acho, na minha opinião, essa questão da gente querer morrer é questão do capacitismo que gerou na gente. É o preconceito da sociedade interferindo na gente. Eu, por exemplo, eu fiquei muito mais agressiva, gente. Eu não era desse jeito, não. Eu era super boazinha. Mas como essa questão do preconceito interfere na gente, eu comecei a ficar mais agressiva. Outra pessoa pode ficar mais retraída no canto dela, entrar em depressão, sabe? Nem era pra pessoa ter depressão, mas a pessoa tem depressão por causa dos outros, do que os outros fazem ela sentir. Vem a questão também, pode vir a questão do vitimismo, pode vir a questão da superação, igual falou aqui, mas eu acho que essa questão aí de querer morrer, eu acho que vem sim desse preconceito. E no mercado de trabalho, 90% das pessoas com deficiência afirmaram sofrer do capacitismo, que é esse preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, a gente tem que fazer muita terapia, muito psicólogo, para aprender a lidar, para aprender que isso não é sobre a gente, é sobre o outro. O que o outro fala pertence ao outro e não a gente. Então, a gente realmente precisa de políticas públicas, principalmente também na saúde física e na emocional também. Porque o preconceito, ele é muito forte, sabe? Muito forte mesmo. 90% já passou por isso no mercado de trabalho. 90%. Então, você precisa aceitar ser quem você é, tá? E outra coisa, eu falei da questão de você se sentir que tá superando uma coisa. Uma coisa que eu aprendi foi que a gente não tem que se sentir que a gente é uma pessoa com superação e tudo mais. A gente tem que se sentir empoderado. Qual que é a diferença? Quando você tá achando que você tá superando, você acha que você tem que provar para o outro que você consegue, apesar da sua deficiência. Então, você tem que provar para o outro que você consegue fazer uma coisa apesar da sua deficiência. Ou que você também não consegue fazer uma coisa por causa da sua deficiência, que é muitas vezes o nosso caso. E um empoderamento é que você consegue com a deficiência e não apesar dela. A deficiência, ela faz parte de você e você tem que aceitar ela com naturalidade, porque é só mais uma característica. Igual meu cabelo é marrom, igual meu nariz é desse jeito, igual minha sobrancelha é desse jeito. Eu sou uma pessoa que tem barreiras e dificuldades no dia a dia de fazer algumas coisas e eu vou precisar de adaptação. Entende? Então, quando você aceita isso de uma forma que você não tem que provar nada pro outro, você é empoderado. Mas quando você acha que você tem que provar alguma coisa pro outro, você tá superando.
E não tem que ser assim, você não tem que provar nada pra ninguém. Só pro INSS, às vezes, né? Ai, gente, esse INSS é ruim. Outra coisa que o pessoal fala muito é independência e autonomia. Independência é você cumprir uma tarefa sem auxílio. Então, você vai fazer as coisas sem ajuda, né? É uma execução de tarefa. Enquanto a autonomia é você poder refletir, escolher, decidir o modo que a tarefa vai ser realizada. É uma decisão que você faz. Olha, eu tenho dificuldade de arrumar a casa. Então, hoje, eu vou fazer só essa parte da casa. Amanhã, se eu estiver bem, eu faço outra parte da casa. E assim por diante. Então, isso é você ter autonomia de decidir sobre o que você vai fazer de acordo com as suas dificuldades. Entendeu? Então, você tem capacidade de tomar decisões por si mesmo, de escolher, tá? E de refletir sobre sua vida. Então, você pode escolher sua profissão. Eu queria saber, gente, agora, para tirar dúvidas, né? Que se vocês têm, que eu falei sobre que você consegue, sem a ajuda do INSS, consegue conseguir trabalho, consegue concurso público e consegue fazer provas. Então, alguém tem alguma dúvida? Porque tem mais uma parte que eu preciso falar. Vou esperar vocês com as dúvidas. Que a gente já tá indo pro fim. Alguém tem alguma dúvida sobre o que muita gente pergunta? Eu sou funcionário público, como é que eu faço? Funcionário público precisa olhar no sindicato, porque não é todo funcionário público que ele vai contribuir para o INSS. Então, o INSS, não, né? Então não tem como você usufruir ali de alguma coisa do INSS. Então, você tem que olhar com o sindicato, como que vai ser. Para você tá lá no seu concurso público. Aí você vai querer ser uma pessoa com deficiência no seu concurso público. O que vai acontecer? Você vai chegar no RH do seu órgão ali que você trabalha, e no RH você vai falar, olha, eu quero, né, passar por um exame médico para ser considerada pessoa com deficiência. Porque eu adquiri uma deficiência e agora eu quero, né, se tiver alguma coisa que dá para fazer, eu quero fazer de acordo com uma pessoa com deficiência para me ter as adaptações. O RH do seu órgão vai te levar para poder fazer, vai marcar o seu médico, aí ele vai te avaliar, olhar o seu laudo, falando que você tem fibromialgia ou que você tem outra condição, e pode ser que ele fale que você tem deficiência. Aí vai depender do seu edital para reduzir a carga horária. Tem edital que permite a redução de carga horária e tem edital que não permite. Por exemplo, eu conversei com uma moça que ela tem artrose e ela é funcionária pública, ela trabalha como uma pessoa enfermeira, ela trabalha de enfermeira. Aí ela foi lá no RH, o RH passou ela para o médico avaliou, viu que a artrose dela é uma deficiência mesmo, que avalia o caso dela, tá? E passou ela para pessoa com deficiência. Só que como ela é enfermeira e o edital dela não tá falando de redução de carga horária, ela trabalha como pessoa com deficiência, mas não diminuiu a carga horária dela. Entendeu? Aí ela tá entrando na justiça para a justiça diminuir a carga horária dela. Sem ser pelo edital. Entendeu? Então, por isso que eu sei. Porque me contaram, então é assim que funciona. Tá joia? Já que ninguém tem nenhuma dúvida, agora eu vou falar do INSS. Eu repeti para vocês, não precisa passar pelo INSS para conseguir um emprego como PCD, porque quem decide isso é o médico do trabalho, tá? Ele vai lá te avaliar a fibromialgia, essa empresa aqui, ela aceita, então pode ir trabalhar como pessoa com deficiência. Muitas pessoas conseguem trabalhar como pessoa com deficiência dessa forma, sem passar pelo INSS, tá? Eu conversei com muita gente no LinkedIn, que é uma rede social de pessoas que trabalham,
Inclusive, eu conversei com a a fundadora do Talento Incluir, e ela também repetiu a mesma coisa. Então, as pessoas com deficiência estão fazendo dessa forma que eu expliquei até aqui. Agora, eu vou explicar para vocês como que funciona a aposentadoria do INSS, que é a aposentadoria especial. Existe, né, que eu falei para vocês da lei. Existe a aposentadoria por invalidez, que é uma coisa completamente diferente, que você não precisa da lei da fibromialgia, está regulamentada. Você só precisa ir lá no INSS, mostrar seus documentos e ele vai decidir. Se ele te negar, você tem que entrar na justiça com um advogado. Tem também a aposentadoria por tempo, que é aquela normal, aposentadoria por idade, que é aquela normal. Tem a questão do auxílio doença, que é o auxílio temporário, é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Você tá num momento onde você tá com crise muito forte de fibromialgia ou de outra coisa. Você se machucou, você quebrou o braço, você quebrou a perna, alguma coisa aconteceu. Você vai receber um atestado do médico ali de 15 dias ou mais. Aí você vai no INSS tentar esse auxílio temporário, que é esse auxílio doença. E aí eles vão te dar um tempo ali, e se você precisar de mais tempo, eles vão aumentando. Mas muitas vezes também tem que entrar na justiça para conseguir, sabe? Porque o INSS é o INSS, vocês sabem como que é o INSS. E, além disso, existe a aposentadoria especial, que é a aposentadoria para pessoa com deficiência. O que é meio estranho, porque a gente não chama mais pessoa com deficiência de especial. Então é estranho que esse nome ainda tá lá. Então, assim, vamos falar sobre ela. Quando você vai no INSS, você tem ali no site, tem como você pedir a avaliação biopsicossocial do INSS. E essa avaliação biopsicossocial, você marca ela, agenda ela pelo site do Meu INSS e você vai lá no INSS, certo? Você leva seus documentos e tudo. Aí o médico, o perito do INSS, ele vai te avaliar e a assistente social também vai te avaliar e vai ver se você é uma pessoa com deficiência. Se você for uma pessoa com deficiência, eles vão te classificar como deficiência leve ou moderada ou grave, tá? Porque tem 3 tipos de deficiência. Aí, o INSS vai decidir se você é uma pessoa com deficiência ou não. Beleza? Isso que é a avaliação biopsicossocial do INSS. Mas para trabalhar, você não precisa dela, tá? Mas é importante você fazer ela sim quando você tiver 2 anos comprovados de fibromialgia, você fazer ela, tá? Muito importante isso. Espera os 2 anos, que é para eles ter certeza que não vai ter cura, tá? E aí, você vai, se você for considerado pessoa com deficiência pela INSS através da biopsicossocial, você vai contribuir para o INSS, né? Suponhamos, você conseguiu lá o trabalho de pessoa com deficiência, porque o médico do trabalho da empresa aceitou você como pessoa com deficiência, você já está trabalhando. Aí depois você vai fazer a avaliação biopsicossocial no INSS e eles te consideram uma pessoa com deficiência leve. Aí você vai passar a ter direito a aposentar de uma forma diferente. O que acontece? Se você tem uma deficiência leve, se você for homem, você tem que contribuir por 33 anos. Independente, com deficiência ou sem deficiência, se você contribuir por 33 anos tendo deficiência leve, você consegue aposentar. Entendeu? Por tempo. Se você é mulher e tem deficiência leve, considerada pelo INSS, você tem que contribuir 28 anos. Então, se você tiver 20 anos de contribuição, você precisa só de mais 8, tá? Se a pessoa tiver deficiência moderada, o homem ele tem que contribuir 29 anos e a mulher 24 anos, mesmo tendo deficiência. Se tiver uma deficiência grave, que né, acho que não vai ser nosso caso, o homem ele tem que contribuir 25 anos e a mulher 20 anos. Eu acho muito tempo, porque é uma deficiência grave. Imagina uma pessoa tetraplégica ter que contribuir 25 anos sendo homem e 20 anos sendo mulher. Gente, isso aí tá muito alto. Mas enfim, eu acho que a fibromialgia deve ser considerada deficiência leve.
Então, vamos supor que o homem vai ter que contribuir 33 anos e a mulher 28 anos. Mas espera um pouco a regulamentação da lei, porque o INSS gosta de menosprezar a pessoa com fibromialgia, né? Então, espera eles aprenderem um pouquinho, espera fazer 2 anos de deficiência, tá? Antes de tentar a biopsicossocial do INSS. Ou então você tenta entrar na justiça e tudo mais. E além da aposentadoria por tempo, que é essa aposentadoria por especial, né? Existe a aposentadoria por idade. Então, se o INSS te considerou pessoa com deficiência através da avaliação biopsicossocial, se você é mulher, tem 55 anos e faz muito tempo que você tem fibromialgia e você tem um laudo que prova que você tem fibromialgia há pelo menos 15 anos. Aí você trabalhou esses 15 anos aí. Aí você pode aposentar por idade na modalidade de pessoa com deficiência pelo INSS. Mas você tem que ter 15 anos tendo a deficiência. Então isso aí é difícil pra caramba, né? No caso da fibromialgia é difícil. Agora, se você, né, tiver uma outra coisa, é mais tranquilo. Se você for homem, você tem que ter 60 anos e a mesma coisa, 15 anos com comprovação por laudo médico que você tem uma deficiência. Então, se for a fibromialgia, você tem que ter um laudo de 15 anos atrás comprovando que você já era diagnosticado com fibromialgia e ter trabalhado esses 15 anos. Entendeu? Esse tipo de modalidade aqui, ele é bom por quê? Porque você pode continuar trabalhando se você aposentar. Então, você recebe a aposentadoria igual a outra aposentadoria do pessoal que não tem deficiência e pode trabalhar. A aposentadoria por invalidez não pode. A aposentadoria por invalidez, ela significa que você não pode mais trabalhar. Então, eu acho muito legal se você, né, enquanto a regulamentação não foi feita ainda da lei da fibromialgia, tenta arrumar um trabalho, um concurso, né, fazer as provas para você conseguir um trabalho como pessoa com deficiência que não vai depender do INSS. E depois, quando for regulamentada a lei, né, que a gente vai fazer pressão para esse povo regulamentar, a gente passa na biopsicossocial do INSS. Talvez eles, com a graça de Deus, eles vão considerar a gente pessoa com deficiência leve e a gente consegue aposentar mais cedo sem precisar da aposentadoria por invalidez. Mas lembrando, muita gente vai precisar da aposentadoria por invalidez, mas não é todo mundo. Com o tratamento, a gente tem perspectivas, sabe? Gente, eu juro pra vocês, demora. Pra mim demorou 2 anos pra mim poder me sentir um pouco melhor. Mas acontece, uma hora acontece, vai melhorar, sabe? Vai melhorar. Se você fazer o tratamento, é óbvio que precisa, né, ali do auxílio temporário, se você contribuir para o INSS, mas procura um advogado público, procura um advogado em faculdade, que faculdade também oferece esse serviço. Então, assim, não deixa pra lá e continua contribuindo pro INSS. Se você for dona de casa, contribua. Lá no site tem como contribuir como dona de casa. Se você é uma pessoa dona de casa que tem CAD único, né, que é baixa renda, você consegue contribuir menos, né, pro INSS sendo dona de casa. Então, assim, continua contribuindo pro INSS. Porque se você tiver uma crise um dia depois, mesmo trabalhando, se tiver uma crise, você vai poder conseguir o auxílio temporário novamente. Entendeu? Se você quebrar um braço, quebrar uma perna, se você, né, tiver num momento que a fibromialgia voltou a atacar muito forte. Então não deixa de pagar o INSS. Ele é chato, ele não te passa, mas você tem que pagar ele. E eu vou finalizar a live, gente. Então eu quero saber se alguém tem alguma dúvida a mais depois de tudo isso que eu falei. Alguém tem alguma dúvida? Não? Vou esperar só mais um pouquinho. Qualquer dúvida, gente?
Qualquer dúvida eu tô aqui para responder. Ah, muito obrigada. Assim, foi muito difícil achar essas informações. Eu tive que conversar com pessoas com deficiência para poder ter todas as informações, sabe? Então, assim, realmente deu trabalho, porque não é fácil achar esse tipo de informação. Parece que eles querem realmente apagar a pessoa com deficiência da face da terra. Então, assim, a gente vai tentando, fazendo currículo, vai distribuindo currículo nos lugares, vai pesquisar as vagas que são reservadas para pessoa com deficiência e vagas também que trabalham diversidade e inclusão. Inclusive, também tem vagas, né, reservadas para pessoas negras, dependendo da empresa, para pessoas LGBT, dependendo da empresa. Então, assim, vamos tentar nessas empresas maiores que fazem esses tipos de programa, tá? Mas não esqueçam de se aperfeiçoarem. A gente acha que a doutora Renata falou que quer fazer alguma coisa para a gente se capacitar. E é muito importante isso. A gente, né, a empresa, ela quer uma pessoa que consiga trabalhar, mas não precisa a gente ser perfeito. A gente pode ter nossas barreiras, nossas dificuldades, né? Mas a gente tem que entregar também o resultado. Então, se você ainda está na fase onde você está muito debilitado, faça o tratamento que vai dar tudo certo. Faz o seu tratamento direitinho, come as coisas direitinho, tenta passar no INSS no temporário para conseguir o seu dinheiro, tenta fazer um Bolsa Família se você tiver, né, se não tiver condição financeira suficiente, procura um advogado nas faculdades ou então um advogado público. Então, assim, a gente precisa tomar a rédea da nossa vida, tá? A gente precisa ser firme, a gente precisa se empoderar, né? E não ligar para essas coisas do capacitismo, que fala que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Ninguém tem o poder de definir quem você é. Você tem o poder de definir quem você é. Você é incrível do jeito que você é, mesmo com as suas barreiras, com as suas dificuldades. Então, assim, não desista mesmo de tentar. Vai pegando currículo, fazendo currículo do jeito que eu ensinei e vai entregando. Quando chegar lá no médico do trabalho, você fala as coisas, mas de forma profissional, tá, gente? Sempre de forma profissional, não fica falando muito. Ah, porque eu fico muito cansada, fadiga. Não, fala que você tá pronta para trabalhar, mas você precisa de uma adaptação ali, uma cadeira melhor, um apoio de pé, que você precisa ali de um tempo maior ali para fazer suas atividades, que você precisa fazer alongamento, que às vezes você precisa ficar mais quietinho. Fala assim, não fala tipo de uma forma muito ruim, não. Tenta melhorar um pouco a situação. E aí você vai conseguir o seu trabalho como pessoa com deficiência recebendo normal, tá? E vai conseguir seguir sua vida, comprar os medicamentos, a gente vai continuar lutando para ter os medicamentos de graça. A gente vai continuar lutando para conseguir atendimento melhor no SUS, para a gente não precisar pagar plano de saúde. Então, assim, a gente tem uma perspectiva muito grande se a gente se unir. Se a gente não se unir, não dá certo, não. Mas se você se unir aqui com a gente, na luta da gente, você vai conseguir chegar mais longe. E aí é isso. Alguém realmente não tem mais dúvida? Eu acho que eu falei tudo. Sem dúvidas, pessoal, eu falo demais, né? Então não tem como ficar a dúvida. Eu falo tudo. Tudo que tem pra falar, eu falo. Não tem como ficar com dúvida. Sobre laudo, eu já fiz live aqui, tá? Então, se você precisa de um laudo, lá tem o laudo pra conseguir trabalhar, que é um laudo bem simplesão, pra você não ficar falando que você tem dificuldade nisso, naquilo e tal. É um laudo super simples, deve ser o laudo mais fácil do médico dar. Provavelmente você tem esse laudo já. Então, assim, vamos focar. Se você acha que é concurso público, bora pro concurso público, bora estudar. Tem muito material aí disponível na internet. Se você acha que você volta a ser CLT, bora
nos capacitar para ser CLT, né? Fazer os cursos ali para nos aperfeiçoar e tudo mais. E bora entregar currículo. E se você, né, ainda tá na fase de querer estudar, vamos esperar aí as aberturas do Enem. Eu já ensinei aqui a como fazer o laudo pro Enem, só vocês rolarem para baixo. E também conto a minha experiência, que foi incrível. Eu também contei na live a experiência do Enem. Então, assim, a gente pode ir muito longe, tá? Qualquer pessoa com deficiência pode ir muito longe. Não precisa ser só pessoa com fibromialgia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que é perto de mim. Eu tenho uma prima, eu já falei isso com vocês, que ela é cega total, dos 2 olhos. E ela tá fazendo faculdade na UFMG, por capacidade dela. Porque, ela entrou por cota. Entrou, mas tinha muitas outras pessoas que tinham uma deficiência mais leve do que a dela, que também estudaram para essa prova. Então, é mérito dela ter conseguido entrar na UFMG. Ela é super inteligente, ela estudou, né, em escola sem ser especial. Ela estudou no início na escola especial, mas depois ela foi para a escola... eu não sei eu não sei o nome da escola que chama, mas é escola normal, tipo, normal entre aspas, tá, gente? Porque eu não posso falar que pessoa com deficiência não é normal, porque pessoa com deficiência é normal, tá? Então, só para facilitar a linguagem, para uma escola normal. Ela conseguiu, né, com as dificuldades, nossa, ela tinha que pegar o lápis assim, ó, e ficar apertando, porque não tinha um negócio pra digitar aí em braille, e depois ela conseguiu o negócio para digitar o tablet, e agora ela está fazendo faculdade de fonoaudiologia na UFMG. E o mentor da minha psicóloga, ele também é cego total, e ele é professor e psicólogo. Então, assim, a gente só não pode desistir, é tentar até conseguir, tá? E é possível, sim, você ter um ensino superior, ter um ensino, né, um mestrado, fazer o doutorado, é possível, sim. Não existem as nossas barreiras, mas a gente vai ultrapassar elas, tá joia? Então, só pergunta na última vez. Ficou alguma dúvida? Sem dúvidas, então eu vou finalizar. Então tá, gente, aqui, muito obrigada por terem apoiado essa minha ideia maluca de fazer uma live do nada hoje, tá? Oi, Paula, tudo bem? Muito obrigada por estarem aqui me assistindo. Quem assistiu depois também, muito obrigada. E eu espero que realmente vocês consigam fazer o tratamento direitinho, com todas as informações que tem aqui. Se você não conseguir, vamos lutar na ouvidoria para conseguir o tratamento direitinho. Vamos fazer o currículo bonitinho, vamos enviar o currículo e depois a gente pensa em INSS. Tá joia? E quem ainda tá precisando do dinheiro do INSS, justiça. Bora pra justiça, tá? Então é isso. Bom feriado para vocês também. Um bom feriado, Paula. Muito obrigada. E um beijo para vocês, tá? Desejo muita boa sorte. Se alguém ficou com alguma dúvida, depois escreve aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. A outra parte da live tá do outro lado, porque minha internet bugou. Beijo.